Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Crônicas, capítulo 4. Vai dizer assim: Cós foi pai de Anube e Zobeba, e das famílias de Acarel, filho de Harum. Jabes foi mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe lhe pusera o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Jabes invocou a Deus de Israel, dizendo: Oxalá que me abençoes, e estendas os meus termos, que a tua mão seja comigo, e faças que do mal eu não seja afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pedira. Amém? Eu irei pregar nessa manhã sobre o tema andando no poder através do Espírito. Jabes, ele é citado na Bíblia apenas em Crônicas, nesse exato capítulo e versículo a qual acabamos de ler. A Bíblia não fala muito sobre esse personagem. A Bíblia não descreve sobre ele. Alguns irão dizer que Jabes foi o homem a qual se inspiraram para dar o nome da cidade de Jabes Gileade, mas isso não é comum e também não acreditamos que isso venha ter sido acontecido. Porém, Jabes, ele é ilustre, porque ele interrompe uma sequência daquele que estava escrevendo o livro de Crônicas. Se nós formos olhar os capítulos anteriores do livro de Crônicas, nós vamos ver que o escritor vem descrevendo uma genealogia desde Adão, e ele vem falando de genealogias e genealogias, mas quando chega no capítulo 4, no verso 9, ele interrompe a genealogia para citar Jabes. E ele cita Jabes como um homem que orava, um homem de oração. Um homem que orou a Deus, e o mais interessante, a Bíblia vai dizer que Deus deu a ele tudo o que ele pedira. Ora, quem foi Jabes? Qual o significado de Jabes? O significado do nome Jabes significa pesar, causador de dores. Quando a mãe estava pronta para dar à luz, o menino provavelmente veio num parto muito problemático. Há quem diz que a mãe havia morrido no parto. Mas sabemos que ao nascer, deram-lhe um nome como causadores de dores. Nós sabemos que os judeus sempre davam um nome referente àquilo a qual eles estavam passando ou sentindo. Tudo a qual eles sentiam, eles transmitiam para os filhos. Por exemplo, Davi, o significado de Davi é amado, querido de Deus. Se nós formos olhar a vida de Davi, Davi foi um amado e um querido de Deus. Jacó, muitos de nós vamos dizer que Jacó significa traiçoeiro, trapaceiro. Mas a raiz hebraica vai dizer que Jacó significa aquele que agarra o calcanhar. Por quê? Porque quando vai nascer os gêmeos, nasce primeiro Esaú e Jacó nasce agarrado no calcanhar de Esaú. Então deram o nome ao menino, aquele que agarra. E se nós formos olhar a história, nós vamos ver Jacó crescendo à sombra do irmão. O irmão estava sempre à frente de tudo. O irmão estava sempre acima de Jacó. Jacó estava sempre com a mãe à sombra do irmão, porque ele passou a vida como que agarrado no calcanhar do irmão. Se nós formos olhar, por exemplo, o nome de Isaac, o nome de Isaac significa riso, sorriso, que faz rir. Ora, se nós formos olhar a história, vamos ver que quando Deus dá a profecia para Abraão e Sara, o que Sara faz quando ouve a profecia? Ela ri, ela zomba da profecia porque já era idosa. E quando o menino nasce, qual é o nome que ela dá ao menino? Sorriso. Se nós formos continuar olhando a história, nós vamos ver, por exemplo, Daniel, Deus é o meu juiz. Quem é que julga Daniel quando ele é jogado na cova dos leões? O próprio Deus. Então os nomes representavam aquilo que aqueles homens iriam ser. Jabes cresce com o nome causador de dores. E quando nós olhamos para um homem a qual o nome dele é causador de dores, não podemos esperar muita coisa. Lembre-se que para nós é como um nome, Jabes, mas para ele já era um traduzido. Então todas as vezes que a mãe chamava o menino, chamava causador de dores, vem aqui. Causador de dores, vem aqui. Olha, lá vem o causador de dores. Conhece o meu amigo causador de dores? Esse era o nome de Jabes. E aí quando Jabes faz a oração que o escritor escreve, deixa documentado em Crônicas, ele vai dizer assim: Deus, não me aflinjas ou livra-me do mal. Como que, Senhor, as dores a qual causei na minha mãe, livra-te de mim. Tira de mim. Ele faz uma oração com apenas
3 pedidos. E ele começa dizendo assim: Jabes invocou a Deus. O que é invocar? Qual o significado de invocar? O significado da palavra invocar, que em hebraico é cara, significa dirigir-se a uma pessoa ao encontrá-la. E eu começo a me perguntar, por que é que Jabes vai para a história? Por que é que um escritor interrompe toda a genealogia para citar esse homem? Porque no meio das suas dores, no meio de um cenário desfavorável, no meio de um cenário a qual para ele não tinha futuro, ele encontra o Senhor. Ele achou a Deus. E aqui eu começo a olhar para um homem que não era um homem comum, ele era um homem de oração. Porque não há outro lugar que nós possamos encontrar a Deus que não seja na oração. Ele era um homem que descobriu que se ele orasse a Deus, Deus tirava dele todas as dores. Ele descobriu que se ele buscasse a Deus, ele o encontraria. E a história vai dizer, Jabes encontrou ao Senhor. E quando ele encontra o Senhor, ele começa a fazer alguns pedidos. E ele começa dizendo, Senhor, que o Senhor me abençoe. A palavra abençoar é barak, que significa abaixar, ou abençoar ou inclinar. Entenda uma coisa. Aquele homem buscava tanto a Deus, que quando ele encontra Deus, Deus se inclina para ele. Vamos entender aqui que Deus ele está num trono, acima da nossa cabeça. E nós só temos uma maneira de fazer com que Deus se incline para nós. E essa maneira é encontrá-lo em oração. Eu vos quero pregar sobre um tema hoje, andando no poder através do Espírito. Mas nós só podemos caminhar no poder se nós encontrarmos a Deus antes. Antes de qualquer coisa acontecer na vida de Jabes, ele encontrou a Deus num espaço ou num lugar secreto de oração. E quando ele encontra a Deus, ele pede a Deus, Deus, que o Senhor me abençoe. E Deus se inclina a Jabes. E ele continua orando e pedindo a Deus, e ele diz assim, Senhor, que o Senhor estenda os meus termos. Termo significa fronteira, território. Ele está dizendo assim, agora eu encontrei a Deus. Deus se inclinou para mim. Senhor, aumente as minhas fronteiras. Aumente o meu ministério. Aumente o meu campo de alcance. E Deus se agrada desse pedido. E aí ele continua dizendo assim, que a tua mão seja comigo. E aqui eu quero chamar a atenção para uma coisa. A palavra mão, na Bíblia, ela é traduzida também por força e poder. Quando Jabes encontra Deus, Deus se inclina para Jabes. Jabes pede um aumento de tenda. Mas ele entende que quando a tenda é aumentada, quando os seus limites são aumentados, ele não consegue manter o limite do poder, ou vamos dizer assim, ele não consegue manter o limite daquilo que foi aumentado, se ele não tiver poder. E a Bíblia vai dizer que todos os pedidos de Jabes lhe foi entregue. Deus deu a ele poder. Poder esse a qual nós deveríamos dar uma atenção e buscar a Deus. Nós vamos olhar na Bíblia alguns homens que foram poderosos em oração. Jabes, ele é uma figura apenas pequena citada em Crônicas. Mas quando nós olhamos, por exemplo, Moisés. Moisés foi um homem poderoso em oração. O nome Moisés significa tirado das águas. Isso faz jus à situação a qual ele foi encontrado. Mas vamos entender uma coisa aqui. Água no Antigo Testamento, ela é símbolo de quê? Do Espírito Santo. Então vamos traduzir o nome de Moisés. Para eles era apenas tirado das águas, mas para nós é nascido do Espírito. Moisés não é um homem comum e normal, e eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Moisés não era um homem comum e normal. Ele foi um homem que ele foi tirado do centro, ele foi tirado da presença de Deus, ele nasceu da presença de Deus. Nós vamos ver que ele cresce num palácio, ouvindo acerca de toda a cultura egípcia, ele cresce ouvindo acerca de todos os deuses egípcios, mas quando ele mata um egípcio e foge, ele fica 40 anos no deserto, pastoreando e buscando de talvez se comunicar com os deuses a qual ele aprendeu acerca no Egito. Mas um belo dia uma sarça pega fogo e não se consome, e do meio dessa sarça sai uma voz que diz assim, Moisés, eu sou o que sou. E essa voz fala com Moisés e chama Moisés para um ministério. A partir dali, Moisés começa uma vida de oração. Quando Miriam e seu irmão está falando acerca de Moisés,
porque Moisés havia casado com a mulher cuxita. Eles estão tramando, falando mal de Moisés. Deus se ira, desce na tenda, manda os dois sair para fora. Quando os dois saem para fora, Deus fala assim para Miriam e para Arão: ei, não falo eu através de profetas? Não falo eu com os homens através de oráculos? Porventura com o meu servo Moisés não falo eu face a face? O que é isso? Como Moisés conseguiu falar com Deus face a face? Moisés encontrou a Deus. A maior dificuldade que nós temos hoje em caminhar na presença de Deus é encontrar a Deus. Deus, ele não é um ser fácil de ser alcançado, mas ele não é um ser impossível de ser encontrado. A Bíblia vai dizer em Deuteronômio que Deus está nos lugares altos. E desses lugares altos foi que ele levou a Jacó, e Jacó bebeu do mel da rocha. Esse mel é o quê? É a unção, que o nosso pastor Caleb pregou aqui semana passada. Então Deus não está num plano terreno, e Deus não está de fácil acesso. O salmista vai dizer: esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu a minha oração. O que o salmista queria dizer com isso? Não é que nós esperamos tempos e tempos e tempos até que Deus responda. Ele estava falando de um período de oração. Ele estava dizendo que ele esperava a Deus aonde? Em oração. Até que Deus responde a sua oração. Muitos de nós queremos resposta de Deus em oração, mas não queremos direcionar para esse momento tempo. Tudo aquilo que é importante para nós, o que nós fazemos, nós dedicamos o quê? Tempo. A presença de Deus, ela é importante para nós, então nós temos que dedicar a ela o quê? Tempo. Não há ninguém que buscou algo de Deus que conseguiu de hoje para amanhã. Os discípulos estavam todos reunidos em Atos. Quantos dias eles ficaram reunidos esperando o Espírito Santo? 50. Por isso chama Pentecostes. Ficaram eles 50 dias reunidos, orando, clamando e buscando pelo Espírito Santo. O lugar da oração não é um lugar fácil de chegar, mas é um lugar a qual nós devemos ficar. Sabe qual é a nossa dificuldade muitas vezes de orar? É que nós começamos a oração e em 5, 10 minutos acabamos tudo que nós tínhamos que orar. E nós achamos que agora é o momento de levantarmos e sairmos. Só que a oração, ela não é um monólogo, ela é um diálogo. E quando nós falamos e acabamos o que nós deveríamos falar, nós deveríamos ficar ali, esperar Deus agora falar conosco. O problema é que nós temos dificuldade com o tempo. Nós passamos muito mais tempo na frente de uma televisão maratonando uma série, mas temos dificuldade de ficar na presença de Deus e dar um tempo para que Deus fale conosco. Esses homens foram homens de oração. Esses homens foram homens que destinaram a Deus tempo. Se você quer encontrar a Deus, você precisa destinar a Deus tempo. Você precisa separar a Deus tempo na oração. Ninguém vai começar orando 1 hora, mas 1 hora é o mínimo que nós deveríamos orar. Ricardo, prova-me para mim na Bíblia. Jesus vai dizer assim para os discípulos quando estão no Getsemane. Eles dormiam, o que Jesus falaram? O que Jesus disse para eles? Não podem sequer vigiar comigo 1 hora. Jesus nunca falou nada do nada. Jesus nunca falou nada por nada. Aí eu me pergunto, por que ele deu um tempo de 1 hora? Porque é um tempo mínimo que nós temos para falar com Deus. Mas não vamos chegar a 1 hora do dia para a noite. Não vamos chegar a orar a Deus 1 hora de hoje para amanhã. Mas precisamos começar. Tudo começa com 5 minutos. De 5 minutos passa-se a 10 minutos. De 10 minutos passa-se a 15, a 20, a 25. E quando vemos, já estamos 1 hora. Eu estava no meu período de oração esses dias. Deus me acordou às 3h40 da manhã. E eu disse: Senhor, eu não vou levantar. Hoje está complicado. O Espírito Santo chega do meu lado e fala: levanta e vai orar. E eu relutei, levantei e fui orar. Estou orando 40 minutos e não houve visitação. Porque quando nós começamos a orar a Deus, todas as vezes que nós ajoelhamos para orar, o Espírito Santo nos visita. Há visitação. Todas as vezes que nós oramos, há visitação do Espírito. Eu estava há 40 minutos orando e não havia visitação, e eu disse: Espírito Santo, se o Senhor não descer para me visitar, eu vou levantar e eu vou sair. E ele me disse: fica mais um pouco. E eu fiquei mais 20 minutos. E nada. E eu disse: Espírito, eu vou levantar. E ele disse: não, fica mais um pouco. E eu fiquei 1h10 orando. O Espírito me visitou. Só que ele não me visitou de qualquer jeito.
Ele me visitou e me deu algumas visões. E Ele me quebrantou e foi uma maravilha. Mas eu dediquei àquele momento o quê? Tempo. O que o Espírito estava me ensinando? Eu não desço a qualquer momento. Precisa-se tempo. Nós temos dificuldade de orar porque não temos facilidade de dedicar a Deus tempo. Jabes dedicou tempo. Davi dedicava tempo. Todos esses homens da Bíblia de oração dedicavam tempo. Jesus, ele era Deus e os discípulos acordavam pela manhã e todas as vezes Jesus estava orando. Todas as vezes Jesus estava orando, porque Jesus levantava às 4 da manhã para orar. A oração é a vitalidade na nossa fé. A oração é o lugar a qual nós nos encontramos com Deus. Quando nós descobrimos o mundo da oração, escute o que eu estou te dizendo. Quando nós descobrimos o mundo da oração, não tem mais tristeza, angústia, amargura, não tem mais preocupação, não tem mais nada, porque quando o dia nos oprime, à noite nós depositamos nos pés de Jesus. Eu já fui para o campo de oração tão oprimido, orei a Deus, e quando eu levantei daquele lugar, parecia que tinha arrancado um peso das minhas costas, porque Jesus foi ali, tirou o fardo e falou assim: eu te dou mais um combustível para você caminhar por mais um dia. Entenda, o lugar da oração é o lugar que o Espírito Santo te busca todos os dias. É o lugar que Ele te busca todos os dias. É ali que nós conseguimos encontrar a Deus. É ali que nós nos quebrantamos a Deus. É ali que nós amamos Jesus. A chave para amarmos Jesus é se relacionar com o Espírito Santo. Não tem outro caminho. Nós temos negligenciado o Espírito Santo. Nós temos deixado o Espírito Santo de lado e tratado Ele como qualquer coisa, e Ele não é qualquer coisa, Ele é uma pessoa que nos leva a Deus. Não tem outro caminho para chegar a Jesus se não for o Espírito Santo. Ele é aquele que conecta o teu espírito com Deus. Ele é aquele que conecta a tua fé com Deus. Vamos caminhando. O Espírito Santo é aquele que dá poder. É através do Espírito que nós podemos caminhar no poder. Na época de Jabes, o Espírito era depositado sobre algumas pessoas em particular. Mas Jabes encontrou uma maneira. Porque Deus deu a ele poder. E não há poder sem Espírito. Moisés teve poder porque teve o Espírito. Davi teve poder porque teve o Espírito. Sansão teve poder porque teve o Espírito. Todos os profetas tiveram oráculos porque tinham o Espírito. A palavra profeta vem do grego ruar, que é o quê? Sopro. Sopro de quem? Do Espírito. Eles eram possuídos literalmente pelo Espírito a ponto de perder a consciência. E a profecia deles era direta. Porque ali não era a boca do profeta falando, ali era a boca de Deus. Por isso que o termo profeta morre no Antigo Testamento. Todos nós agora temos o dom de profecia. Mas profeta morre em João Batista, o último dos profetas. O termo profeta, de ser possuído, perder a consciência e profetizar, morre em João Batista. Nós agora temos o dom. Por quê? O espírito que possuía o profeta, ele voltava. Mas Jesus disse: eu irei ao Pai, enviarei outro Consolador, porque Jesus foi um dos Consoladores. Enviarei outro Consolador que ficará com vocês para sempre. Esse Espírito irá com nós até ao arrebatamento. Esse Espírito, ele vai comunicar o nosso espírito com o Espírito de Deus. Deus estará num trono e Ele falará a todos. E quem comunicará a todos? O Espírito que está conosco para sempre. O Espírito é a pessoa mais importante, é Ele que nos faz nos conectarmos com Deus. É Ele que nos faz nos achegarmos a Deus. Teologicamente, nós podemos estudar a Deus. Teologia é estudo de Deus. Teologicamente, nós podemos estudar acerca de Jesus. Mas teologicamente não podemos estudar sobre o Espírito Santo. Alguns vão dizer: está falando besteira, porque existe uma matéria na teologia chamada pneumatologia. Sim, mas eles não nos ensinam como nos relacionarmos com o Espírito Santo. Ele nos ensina como o Espírito Santo se movimentou na história. Ele nos mostra como que o Espírito Santo agia no Antigo e no Novo Testamento. Mas eles não conseguem nos ensinar como o Espírito Santo se move agora. Paulo vai dizer assim,
em Coríntios, 2 Coríntios 13, 13. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele é o quê? Graça. O amor de Deus. Deus é o quê? Amor. E a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Jesus, ele é a graça. É por ele que nós somos salvos. Deus, ele é o amor que nos faz não sermos consumidos. O Espírito Santo é a comunhão. Sabe o que é comunhão? A palavra comunhão que Paulo usa é koinonia. A palavra koinonia significa relação íntima, intimidade. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Você consegue ter intimidade com alguém lendo um livro sobre a vida dela? Você consegue ter intimidade com alguém lendo um artigo sobre ela? Você consegue ter intimidade com alguém lendo a biografia dela no Instagram? Como que você tem intimidade com alguém? Convivendo com ela. Agora eu te pergunto, se nós não oramos, como que nós temos intimidade com o Espírito Santo? Se nós não dedicarmos tempo a Deus, como que vamos ter intimidade e comunhão com o Espírito Santo? Se ele é a comunhão, a função dele é comunhão. Como que nós estamos tendo comunhão com o Espírito Santo? Deixa eu te dizer uma coisa assustadora agora. Aquela história sobre Abraão, Isaque e o servo Eliezer, que vai buscar a esposa. Ela é uma figura tipológica de Deus em Abraão, de Jesus em Isaque e do Espírito Santo em Eliezer. Qual é a função de Eliezer? Ir buscar a noiva, encontrá-la. E ele encontra. E ele traz a noiva até Isaque. E quando a noiva chega a Isaque, ela já chega apaixonada por ele. Sim ou não? Tanto é que ela chega, já entra e consuma-se o casamento. Por quê? Eliezer veio o caminho todo falando para ela acerca do seu senhor. E dizendo como ele era lindo, como ele era maravilhoso, como ele era bondoso, como ele era justo, como ele era amoroso. E quando ela chega, ela já está apaixonada. O Espírito Santo tem a função de nos levar a Jesus e nos fazer se apaixonar por ele. Se nós não temos comunhão com o Espírito Santo, como é que nós vamos amar Jesus? Se nós não temos comunhão com o Espírito, como é que nós vamos se apaixonar por Jesus? Ele está nos levando até Jesus nesse exato momento. Mas como vamos chegar até Jesus se não estamos apaixonados por Ele? O Espírito Santo tem a função de nos levar até lá. O Espírito Santo tem a função de nos fazer se apaixonar por Jesus. E só é possível essa comunhão em oração, porque é ali que nós nos encontramos com Ele. Quantos estão entendendo? Digam amém. Está pesado? Quer que eu pegue mais leve? Vamos afundar o prego então. Existem dois tipos de batismo. O primeiro, ele é um selo no Espírito Santo. Isso está em Efésios capítulo 1, verso 13. O que diz em Efésios 1, verso 13? No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito. Todos nós, quando aceitamos o evangelho da salvação, nós somos selados com o Espírito Santo. O que é ser selado com o Espírito Santo? Ele passa a morar aqui. E é daqui que ele começa a produzir frutos. Entenda, existe diferença entre fruto e dons. Ambos são 9, mas são distintos. Quando o Espírito passa a morar aqui, porque aceitamos o evangelho da salvação, isso começa a produzir em nós frutos. E nós começamos a se tornar pessoas melhores. Pais melhores, cidadãos melhores. Aquele que roubava não rouba mais. Aquele que mentia não mente mais. Aquele que era estressado começa a ficar mais calmo. Isso é o quê? Fruto. Que nós passamos a ter com o Espírito Santo. Todavia,
ainda não temos acesso aos dons do Espírito Santo. Porque os dons do Espírito Santo vêm no batismo, a qual João vai dizer assim: eu vos batizo com água, Mateus 3, verso 11, para arrependimento. Mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de lavar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. Entendam uma coisa: esse batismo com o Espírito Santo e fogo é poder. Porque o fogo de Deus não tem fogos distintos. O mesmo fogo que estava dentro da tenda de Moisés foi o fogo que consumiu os filhos de Arão. O mesmo fogo que desceu na vida de Elias era o fogo também que desceu na vida de Ananias e Safira, era o fogo que também estava dentro da tenda de Moisés. O fogo de Deus, ele é um só, ele não muda. Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 3, verso 12: e se alguém sobre este fundamento levanta um edifício de ouro, matéria, ok? Prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revolvada no fogo, o mesmo fogo de Deus, porque o Espírito ele é fogo, e o fogo provará qual seja a sua obra. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá prejuízo, mas o tal será salvo todavia, como que pelo fogo. É aquilo que eu disse, você vai ser salvo por ter o Espírito, mas caminhar no poder é outra coisa. E ele continua: não sabeis vós que sois santuário de Deus, que o Espírito de Deus, que o Espírito Santo habita em vós? É o Espírito que consome, é o Espírito que nos consome. Jeremias vai dizer assim: tem um fogo dentro de mim, que eu não consigo conter. Que fogo é esse? É o Espírito. O Espírito Santo tem que provocar em nós um fogo. O Espírito Santo tem que provocar em nós um amor por Jesus, um amor pelas almas. O Espírito Santo tem que provocar em nós um amor pelo Evangelho. O Espírito Santo tem que provocar em nós um amor pela oração. O Espírito Santo tem que provocar em nós uma santidade. E isso ele é respondido pelo fogo. Nós podemos ser salvos com o Espírito, mas a exigência principal para sermos testemunha de Deus é que nós tenhamos poder. Por que eu digo testemunha? Atos 1, verso 8, vai dizer assim: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Entenda uma coisa: para podermos ser testemunha de Cristo, precisamos ter poder. O Espírito precisa nos revestir de poder. Nós precisamos buscar o batismo com o Espírito Santo. Entenda uma coisa: eu sei que tem alguns que vão dizer assim: não, mas eu já fui batizado no Espírito Santo quando eu recebi a palavra da verdade. Não, você foi selado com ele. Todas as vezes que as pessoas receberam o batismo, receberam o Espírito, elas buscaram por ele. Há uma teologia hoje que diz que você não precisa buscar por isso, mas a Bíblia me mostra diferente. Os apóstolos buscaram por isso. Paulo orava, impunha a mão, e as pessoas recebiam o Espírito. Olha só o que vai dizer em Atos 19, verso 1. E sucedeu que quando Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo atravessado as regiões mais altas, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, já entende-se que é cristão, perguntou-lhes: recebestes vós o Espírito? Por que Paulo não chega pregando Jesus direto? Porque ele viu que eles eram discípulos. Para discípulo você não prega Jesus, para discípulo você prega o Espírito. Vós já recebestes o Espírito? E eles vão dizer assim, responderam eles: não, nem sequer ouvimos que haja Espírito Santo. Verso 3, tornou-lhes ele, Paulo: em que fostes batizado então? Quem foi o seu mestre? Quem apresentou o evangelho para vocês? E eles disseram: João Batista. Aí Paulo fala: não, peraí, eles não conhecem Jesus, vou pregar Jesus para eles. E ele começa: mas Paulo respondeu: João administrou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele,
Isso é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome de Jesus. Quando ouviram isso, foram selados com o Espírito. Lembra? Efésios capítulo 1, verso 13. Ok? Havendo-lhe Paulo imposto as mãos, veio sobre eles o quê? O Espírito Santo. E falavam em línguas e profetizavam. Percebe? Eles foram primeiro selados, depois foram batizados, porque para sermos testemunha precisamos de quê? Poder. A igreja cresce grandiosamente no século XIX, porque era uma igreja de poder. Era uma igreja que fluía-se nos dons. Eu me lembro de ser pequeno, estar no culto, e o pregador não conseguia pregar de tanta gente que levantava para profetizar. Era uma igreja que todos tinham dom de alguma coisa. Desde o mais simples, ao mais novo, ao mais antigo, todos fluíam-se em dons. Deus falava de todas as formas. Se a pessoa não entendesse a mensagem, ele usava um profeta. Porque era uma igreja poderosa. Era uma igreja que orava. Eu me lembro que o culto começava às 7, nós tínhamos que estar na igreja às 6 horas da tarde. Para orar até às 7 para o culto começar. E você chegava na igreja às 6 horas, não tinha meia dúzia de pessoas. A igreja estava lotada. Se preparando para o culto. A minha mãe ia para o culto com um lenço na mão. E eu me lembro de perguntar para ela: mãe, por que você leva o lenço para a igreja? E ela dizia: porque o Espírito vai falar. Ele já tinha a convicção que lágrimas correriam nos olhos, porque quando Deus fala, não tem um homem ou uma mulher que fique com os olhos secos. Não dá. Se você tiver uma vida de oração, você vai perceber que todas as vezes que o Espírito te visita, os teus olhos molham. Olhos que não molham mais, é porque o coração já petrificou. Coração petrificado não pega fogo. Coração de pedra não pega fogo. Aí sabe o que Deus precisa fazer? Vir com uma marreta e começar a bater. Pá, pá. Para ver se o coração se quebra. Aí sabe o que acontece nesse processo, na hora que a marreta desce? A casa começa a virar de ponta cabeça. O funil começa a afunilar. E aí nós começamos a olhar para o céu e perguntar: Deus, por que eu estou apanhando tanto? É Deus quebrando o teu coração. É Deus moendo o teu coração. Porque Ele quer ver os teus olhos molhados de novo como era de antigamente. Deus me trouxe aqui nessa manhã para chamar vocês ao primeiro amor novamente. Deus me trouxe nessa manhã aqui para pregar um evangelho a vocês que façam vocês voltar às orações de novo, que façam vocês querer Jesus novamente, que façam vocês reconhecer que Ele é o único e suficiente Salvador da tua vida, e que você não vive sem a presença do Espírito. Aleluia! Mas eu falei sobre homens que para a nossa realidade está muito longe, eu já estou encerrando. Mas eu quero contar algumas histórias para que vocês tenham noção de que é possível. Em maio de 1907, nasce uma menina por nome de Kathryn Kuhlman. Quantos já ouviram falar dessa mulher? Ela foi uma menina que cresceu na presbiteriana, e depois os pais mudaram para metodista, que na época era a igreja mais fervorosa que existia, devido à influência de John Wesley. Mas a mãe ia em igreja diferente que a do pai dela. A mãe, uma mulher muito dura, o pai, um pai mais amoroso. A menina era mais achegada a seu pai. Um belo dia, o pai dela, numa noite de neve, ou num dia de neve, escorrega na rua e o carro passa em cima do pai dela e mata o pai dela. A menina fica desolada, mas num culto batista, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Quase todos os movimentos pentecostais saíram de metodistas e batistas. Nós olhamos hoje a denominação batista e presbiteriana e pensamos: não, eles não são pentecostais. O Pentecoste nasce deles, de homens e mulheres que saíram de lá. E Kathryn Kuhlman vai com a mãe para um culto metodista. Ela tinha 14 anos de idade. E ela está sentada no meio da igreja, e o pregador está pregando. E o pregador pregando, ela começa a ter um convencimento de pecado.
Eu estou falando de uma menina de 14 anos do século XIX, que está sendo convencida do seu pecado. Que pecado tem uma criança de 14 anos? A questão não está no pecado. A questão está na distância de nós com Deus, que é pecado. E quando o Espírito começa a falar conosco, a primeira coisa que ele causa em nós é um convencimento de quem nós somos. E esse convencimento gera em nós arrependimento, porque nós somos pecadores. Não importa o quão santo nós somos, nós continuaremos sendo pecadores. E essa menina vai para a frente da igreja. E ali na frente ela se quebranta em lágrimas e o Espírito Santo a batiza ali. E ela começa a ler e a comer a palavra. E com 20 anos ela começa a pregar o evangelho. E adivinha? Kathryn Kuhlman começava a pregar e pessoas paralíticos começavam a levantar. Pessoas enfermas começavam a ser curadas. A nave da igreja era toda batizada com o Espírito Santo. O nome de Kathryn Kuhlman começa a correr a América. Até que um dia a mãe dela vai a uma de suas mensagens. A mãe dela foi uma mãe muito terrível. Uma vez a menina fez uma festa para a mãe, surpresa de aniversário. A mãe era faxineira. A mãe não estava em casa, então Kathryn faz um bolo, chama todos os vizinhos levam bolo para confraternizar com a mãe. E quando a mãe chega, a mãe não gosta de nada daquilo, chega na menina e fala assim: quando eles forem embora, tem uma surpresa para você. Quando todos saíram, a mãe pegou todos os bolos e fez a menina comer todos. E disse para ela assim: nunca mais faça isso. Isso é para que você lembre que você não deve fazer isso. A mãe nunca deu um abraço na menina. Nesse dia a mãe vai no culto, acaba o culto, a mãe vê o mover, a mãe entra numa sala onde está Kathryn Kuhlman e fala assim: filha, me dê esse espírito que você tem. Kathryn Kuhlman coloca a mão na cabeça da mãe e faz uma oração. A mãe é batizada com o Espírito Santo. A mãe com lágrimas nos olhos, falando em línguas, a mãe abraça a filha. É o primeiro abraço que ela recebeu da mãe. E a partir dali, o nome de Kathryn Kuhlman corre toda a América. Uma mulher, uma menina, cheia do Espírito Santo, trouxe um avivamento para a cidade que ela morava. Entenda uma coisa: pessoas cheias do Espírito, Deus não precisa de uma multidão. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar a história de uma cidade. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar a história de uma nação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo pode mudar a história de uma família. Se você tem uma família problemática, deixa eu dizer uma coisa: a chave está nas suas mãos. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver Deus mudar a tua casa e a tua família. Seja cheio do Espírito Santo e você vai ver Deus mudar a tua história, a história da tua casa, a história dos seus pais, a história dos seus filhos. A chave está no Espírito. Em junho de 1859, nasceu um menino por nome de Smith Wigglesworth. Alguém já ouviu falar dele? Pensa num menino. Quando ele ainda era jovem, Deus chama ele para o ministério. Ele começa a pregar, mas ele pregava comum. Ele era um pregador comum. Até um dia que Smith, ele tinha uma vida mais ou menos de oração. Era aquele que orava 3 vezes por semana. Em uma das suas orações, Deus disse assim para ele: Smith, eu tenho um ministério na tua vida. Jejue 10 dias e eu vou começar um ministério na tua vida. Ele fez um jejum de 10 dias. Quando ele acabou o jejum, ele foi pregar, e no meio da mensagem, pessoas começaram a ser curadas na nave da igreja. Eu estou dizendo em 1859, não está muito longe. Um dia Smith Wigglesworth sai de sua casa e vai pregar numa cidade vizinha. E quando ele está na estação para pegar um trem, chega uma pessoa a cavalo apressada e diz assim: Smith, volta para casa que a sua esposa está passando mal. Ela está à beira da morte. E Smith volta correndo. Quando ele chega em casa, a mulher já está fria, a mulher morreu de infarto. Smith senta, agacha do lado da cama, coloca a mão sobre a esposa e fala assim: Deus, me deu uma oportunidade de me despedir da minha esposa. A esposa dele volta à vida. Não, você não está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Um homem, cheio do Espírito Santo, pediu a Deus uma oportunidade para se despedir da esposa, e Deus voltou à vida da mulher. A mulher senta, eles conversam, ele chora, e Deus fala para ele assim: agora é a hora de eu levar ela, chegou a hora.
Ele dá um abraço na mulher, e no abraço, Deus retira o espírito dela. E ele volta ela na cama morta. Um homem cheio do Espírito Santo fez Deus voltar a mulher para ele poder se despedir dela. Entenda uma coisa, Deus não precisava fazer isso. Mas quando você entrega tudo que você tem a Deus, Deus começa a dar atenção para os mínimos detalhes que você precisa. Quando você começa a se derreter em Deus, Deus também se inclina a você. Eu vejo corações quebrados aqui nessa manhã. Deixa eu te dizer uma coisa, antes desse culto acabar, o Espírito Santo vai visitar algumas pessoas aqui. Escute mais uma. Smith, passou-se o tempo, ele está indo para um casamento, fazer um casamento. Uma família da igreja para ele no meio do caminho e diz assim: Smith, o meu filho está muito enfermo e precisa de oração. E Smith diz assim: eu preciso fazer um casamento, e assim que eu voltar eu oro por ele. E eles disseram: ele não vai resistir, ele vai morrer. E ele disse: não, eu vou lá fazer o casamento. Ele foi, quando ele volta, antes dele ir, ele passa na casa e o menino já está morto. Quando ele chega na casa, avisam ele, ele passa na casa antes de ir para o casamento. Quando ele chega, o menino já morreu, e a família fala: você chegou tarde, o menino já morreu. Smith diz assim para a mãe: prepara a roupa que ele vai vestir quando ele acordar, porque eu preciso fazer o casamento e eu já volto. E a mãe disse: esse cara está louco, o menino já está morto. Ele vai e faz o casamento. Quando ele volta, ele entra na casa, ele olha e ele pergunta para a mãe: cadê a roupa do menino? A mãe fica envergonhada, rapidamente ela vai e ela arruma, organiza as roupas, coloca dentro do quarto, ele bota ela para fora, fecha a porta, ele coloca a mão sobre o menino e ele diz assim: provavelmente quando você acordar não estarei mais aqui, porque a glória de Deus vai invadir esse lugar. Ressuscita em nome de Jesus. A glória desce, ele desmaia e o menino levanta. Veste a roupa que ele deixou do lado e sai para fora, festejando com os pais, dizendo: pai, eu fui curado. Ele não sabia que ele tinha morrido. Eu estou dizendo, um homem que pisou nessa terra, que tinha a fé de orar para um morto e ressuscitar um morto. Tudo isso pelo poder do Espírito Santo. E eu estou pregando esse mesmo Espírito hoje aqui para você. Entenda uma coisa: se você tiver fé, você pode caminhar sobre poder. A questão é que nós estamos negligenciando o Espírito Santo e não estamos dando devido valor a ele. É possível essa igreja andar e caminhar em poder. É possível essa igreja caminhar em poder. Mas essa igreja também precisa buscar o Espírito como esses homens buscavam. Smith Wigglesworth orava 5 horas por dia. Kathleen Kuma, não me lembro agora o nome do Oral Roberts, descreveu uma vez acerca da intimidade de Kathleen Kuma com o Espírito Santo, e ele disse assim: eu havia falar com o Espírito Santo e eu não sabia identificar quem estava falando, porque a hora era ela, a hora era o Espírito, mas para nós era o mesmo, de tanta intimidade que aquela mulher tinha com o Espírito Santo. Mas ela orava 3, 4 horas por dia. Não há outro caminho se não for a oração. Não há outro caminho se não tivermos um coração quebrantado a Deus. Nós estamos negligenciando o Espírito Santo. O Espírito Santo só opera em igrejas que o respeitam. Quantos aqui respeitam o Espírito Santo? Ramantura bashura cantura mandaragai. Ramantura becherequer tu caramantura mandagaia. Jonathan Edwards. Quantos aqui já ouviram falar de Jonathan Edwards? Só um? Jonathan Edwards foi o pregador que pregou o sermão mais conhecido sobre pecado que nós conhecemos. Pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards, ele era um homem gago, ele não conseguia pegar um microfone como esse e pregar, devido à gagueira. O que ele fazia? Ele lia. Porque, eu não sei o porquê, mas as pessoas que têm dificuldade de fala, quando estão cantando ou lendo, vai embora. Jonathan Edwards orava 13 horas por dia e lia a Bíblia, junto, 13 horas. Ele separava o jantar para, 1 hora do jantar para estar com os filhos e a mulher. Ele dedicava 13 horas da vida dele. Quando foi para ele pregar esse sermão, ele jejuou por 2 semanas, orando e lendo a Bíblia por 13 horas. Ele escreve esse sermão,
Pega uma lamparina e eles pregavam em bosques abertos. Não tinha igreja física. Pega uma lamparina, coloca diante da folha e começa a ler o sermão. E ele começa a ler, e ele começa a ler, e ele vai lendo, ele vai lendo, ele vai lendo. Quando ele termina de ler o sermão, ele deve ter lido aquilo em 20 minutos. Ele tira a lamparina e mostra no povo. E quando ele começa a olhar, as pessoas estão agarradas nas árvores, gritando e uivando. Pessoas jogadas no chão, chorando e gritando a Deus. Há pessoas que documentaram ou que escreveram acerca desse dia, que disseram que sentiram um calor do inferno naquele lugar. Sabe o que foi isso? Unção. Sabe o que foi isso? Manifestação do Espírito Santo naquele lugar. Sabe o que foi isso? Vida de oração. Pessoas se renderam a Deus naquele dia, devido à vida de oração de Jonathan Edwards. Nós estamos falando de homens que dedicaram a vida a Deus. Homens que dedicaram a vida deles à oração. E nós estamos tão atarefados com o nosso dia que nós não temos condição de separar uma hora do nosso dia para orar. Sabe como que foi que eu comecei a minha vida de oração? E eu não digo isso, irmãos, entenda uma coisa. Deus tem movido isso no meu coração para que eu passe para aqueles que me ouvem, que é possível ter uma vida de oração. Eu comecei colocando meu relógio para despertar às 6 da tarde. Porque eu não tinha tempo. E quando o relógio despertava, eu parava e ia orar. Orava 5 minutos, acabava a oração. Aí eu falava, não, eu tenho que tentar pelo menos mais 5 minutos. Mais 15 minutos. E foi assim. Tinha dia que eu pulava, tinha dia que eu estava fazendo alguma coisa, esquecia. Até que aquilo começou a ser regular para mim. Regular. Sabe hoje o que eu faço? Às vezes eu tenho que sair no período da minha oração. Às vezes nós temos um encontro, alguma coisa, eu tenho que sair com amigos, eu oro antes. Porque se eu chegar à noite, eu não vou ter pique para orar. Eu vou ter sono, eu vou estar cansado. Eu oro antes. Sabe por quê? Porque quando nós entramos nesse lugar, a gente não quer sair mais. Quantos de vocês aqui, quando se converteram, sentiam o Espírito Santo todos os dias? Mas a vida foi engolindo o seu tempo de oração. A vida foi engolindo a sua intimidade com Deus. Os afazeres do dia a dia foi engolindo a presença de Deus na sua vida. E agora, nós não temos mais nada. E meu tempo se foi. Se coloque de pé comigo. Eu só quero falar 4 coisas para que vocês levem isso para casa. Primeiro, precisamos voltar-se a Deus. Joel capítulo 2, verso 12. Todavia ainda agora, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Voltem-se a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, choro e pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Sabe o que Deus está dizendo com isso? Não seja hipócrita. Reconheça quem você é diante de Deus. Convertei-vos ao vosso Senhor Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade. E se arrepende do mal que iria fazer. Precisamos se arrepender dos nossos pecados. Primeiro, precisamos voltar-se a Deus. Segundo, precisamos se arrepender dos nossos pecados. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos. Se arrepender, sabe o que é arrependimento? Na língua original? Mudar de rota. Mudar de rota. Arrependimento é mudança de rota. Você precisa mudar a rota da sua vida. Você está indo para um caminho que vai te levar para o inferno. Mude-se a rota. Vire-se para outro lado. Precisamos voltar a uma vida de oração. Jeremias 29:12. Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis. Ei, quem ora encontra. Quem ora encontra. Quando me buscares de todo o coração. Você só vai encontrar Deus se Deus encontrar primeiro o teu coração.
Se Deus não encontrar o teu coração, não tem como encontrar a Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. E por último, precisamos respeitar o Espírito Santo. Não extingueis ou apagueis o Espírito Santo, Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,19. Eu vou contar um testemunho e eu encerro. Eu estava orando, numa dessas madrugadas para trás. Eu contei isso aqui na reunião de oração. E Deus me deu uma visão que eu estava num quarto escuro. Todo escuro, e no canto do quarto tinha um menino agachado. Um menino sentado com a cabeça entre as pernas e ele sussurrava. Eu não ouvia o que ele dizia, mas ele sussurrava. Eu fui até o menino, antes de eu chegar no menino. Eu olhei aquele menino sussurrando, não ouvi o que ele dizia. Veio um fogo de trás de mim, começou a lamber tudo e acender todo aquele ambiente. E junto com o fogo eu ouvi uma voz. E a voz que eu ouvi era a voz da minha oração. O fogo envolveu o menino se levantou, se transformou em mim, só que ele era eu pegando fogo. E ele chegou em mim, colocou a mão no meu ombro e me disse assim: agora eu consigo falar contigo. E Deus começou a falar comigo. O Espírito Santo que está dentro de cada pessoa que não ora, ele está no canto do coração dela, esperando o momento que ela vai acender o fogo do coração dela. Você tem um Espírito dentro de você e ele não consegue se comunicar com você porque você não ora. Ele não conseguia se comunicar comigo porque eu não orava. Até o dia que eu comecei a orar e as vozes da minha oração entrou no meu coração e acendeu o Espírito que estava dentro de mim. Não apagueis o Espírito que está dentro de vós. Não apaguei o Espírito que está em vós. Feche os teus olhos.